Agora sim, boa noite. Então, hoje, a gente vai ter uma aula sobre meditação. Antes de tudo, eu quero que a gente comece essa aula respirando, tá? Essa aula também vai ser uma aula prática, então eu quero que vocês soltem tudo que vocês estão fazendo. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente poder interagir, tá? Para eu ver vocês, a gente ter essa troca. E quero que vocês comecem, então, respirando. Então, inspira fundo. Se você quiser, você pode fechar os olhos, né? Senta um pouco mais ereta. Porque a meditação, ela é isso, né? É a gente estar consciente, presente do nosso corpo físico. Então, fica mais retinha, respira fundo, fecha os olhos. Inspira o máximo de ar que você conseguir e solta o máximo de ar que você conseguir. Vamos fazer isso junto, tá? Mais uma vez. Enquanto você enche os seus pulmões de ar, presta atenção em todas as sensações que vêm no teu corpo. Percebe se você está sentindo calor, frio. Percebe se tem algum cheiro, se você colocou algum cheirinho. Presta atenção nos teus sentidos, nos barulhos que estão à tua volta, na minha voz. A meditação, ela é isso, ela é uma presença. É a presença de você estar consciente de você mesmo. Então, toda vez que a gente se conecta com a nossa respiração, a gente se conecta com o aqui e o agora. A nossa respiração, ela é um portal, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, respira fundo mais uma vez. E quando você inspirar, prende o ar 3 segundinhos. E depois solta o ar, o máximo que você conseguir. Inspira fundo mais uma vez. Prende o ar 3 segundos. E solta o máximo que você conseguir. Podem ir abrindo os olhos devagarzinho. Ju, vou desligar seu microfone só para não fazer eco, tá? Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo certo? Gostoso respirar, né? Gente, toda vez que a gente traz a respiração e a consciência para o nosso corpo físico, é um momento de meditação. Mesmo a gente não parando e fechando os olhos para meditar. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas se chama meditação ativa, que é dada a partir da respiração. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre a meditação, né? Quem aí nunca meditou ou tem muita dificuldade? Levanta a mão, manda no chat para eu saber. Eu vi que vocês colocaram ali na enquete, mas eu não vi vocês especificamente, vocês estão aqui ao vivo para mim. Então, comenta aqui para mim no chat, por favor. Bom, e durante toda a aula, eu quero que você preste atenção no seu corpo físico. Por isso que é uma aula prática, porque a gente vai trabalhar a sua percepção sobre você mesma enquanto você está fazendo uma outra coisa. Porque a tua mente, ela está aqui, a gente está presente, está conversando. Só que o que acontece? Às vezes eu falo uma informação e a tua mente vai para outro lugar. Aí você lembra de um outro negócio e você se desconecta daqui. Daqui a pouco você fala, ai, acho que eu perdi o que ela falou. E aí você volta. A nossa mente, ela faz isso, ela fica transitando nos pensamentos. E muitos pensamentos que a gente tem nem são nossos, tá? Daqui a pouco falamos sobre isso também. Mas eu quero que você preste atenção no corpo físico. Enquanto eu estou falando,
percebe o que está acontecendo aí com você. Não só as sensações emocionais, mas também os pensamentos que vêm. A sensação no teu corpo mesmo. E como que você vai fazer isso? Enquanto você está ouvindo a minha voz, você também está ouvindo os barulhos que estão lá fora. Você também consegue prestar atenção como que a roupa encosta no seu corpo. Você também consegue prestar atenção nas coisas que estão ao teu redor. Você está vendo o celular ou o computador, mas você está vendo o que está ao seu redor, o ambiente ao seu redor. Tudo isso é percepção dos teus 5 sentidos. E isso é uma meditação ativa, é você estar presente, consciente no seu corpo, apesar de estar prestando atenção em uma outra coisa ou fazendo uma outra coisa. E isso é treino, tá? Então, tentem fazer isso durante toda a aula. E eu quero que vocês tenham uma âncora, que é o seguinte, vocês vão pegar um papel e escrever bem grande, respira, e coloca aí do lado. Porque você vai se lembrar, toda vez que você estiver dando uma viajada, tu vai ler o papel, e aí você vai respirar e prestar atenção no teu corpo físico. E vai fazendo isso, respirando e prestando atenção no teu corpo físico, durante toda a aula, certo? Então, escreve aí bem grande. Né? Eu não sei se todas vocês já assistiram alguma aula minha, mas quero contar a minha história, né? Como que eu comecei a meditar. Bom, na faculdade, eu lembro que enfim, em véspera de prova, assim, eu ficava muito ansiosa e eu fazia algumas meditações guiadas. Tem uma, inclusive, nossa, faz anos que eu escuto aquela meditação. E eu gosto muito, que é uma meditação de gratidão. Depois eu até posso mandar ali no grupo para vocês. Mas eu não fazia sempre, eu não conseguia me conectar. E aí, durante a pandemia, eu estava morando em Portugal. E como tudo fechou por lá, eu voltei para o Brasil. Fiquei 5 meses no Brasil. E enquanto eu estava no Brasil, eu falei, gente, eu moro sozinha há muito tempo, eu vou ter que voltar a morar com os meus pais, eu vou surtar. O que eu vou fazer? Eu vou meditar. E comecei a meditar todos os dias. E eu fazia uma meditação guiada, e na sequência eu colocava uma meditação de frequência, porque eu estava já na vibe, não queria parar, então eu chegava a meditar tipo 1 hora, todos os dias, todos os dias. E numa dessas meditações, nessa época eu já comecei a meditar sem. De vez em quando eu fazia sem, mas a maioria das vezes eu fazia guiada, mas em alguns momentos eu fazia em silêncio. E numa dessas meditações, eu acessei a informação de trabalhar com reiki animal. E eu não sabia, eu não conhecia. E eu fui pesquisar. E foi daí que eu entrei nesse universo, né? E entendi o que era para eu fazer nesse propósito aqui nessa terra. Então, a meditação, ela foi um divisor de águas no sentido de eu acessar uma informação que estava no meu campo, que se eu não tivesse meditado, onde que eu ia estar agora, né? Eu ia estar fazendo uma outra coisa, eu ia estar trabalhando com a veterinária tradicional. Quando que eu ia conseguir acessar um negócio desse? Então, o processo meditativo te abre um nível de consciência que está fora disso, da matéria que a gente vê, porque ela expande níveis mais sutis. A gente começa a ter uma percepção mais sutil das coisas. E existem 2 tipos de meditação que eu falei para vocês, a ativa e a passiva. A meditação passiva é essa que a gente conhece. A gente senta em posição meditativa e se conecta. Eu vou aprofundar um pouco em como vocês vão meditar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, porque eu nem abri o chat. Se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês mandem por aqui ou levanta a mão, tá? Vocês podem falar comigo aqui. E aí, a meditação passiva é isso. Você senta, medita e percebe, né, o que está ao seu redor, sem se identificar com os pensamentos.
Já a meditação ativa é aquilo que eu falei que eu quero que vocês façam enquanto vocês estão aqui. É prestar atenção no corpo físico de vocês, enquanto vocês estão conscientes fazendo uma outra atividade. Por exemplo, lavando a louça, tomando banho. E o ideal é que vocês façam essa meditação ativa, ou seja, prestar atenção no que você está fazendo, nas coisas que você tem facilidade de entrar no modo automático. Por exemplo, lavando louça, escovando dente, tomando banho, dirigindo. Muita gente dirige no automático, não presta atenção. Tá dirigindo lá, sabe o caminho, né? Às vezes até nem percebe que tem um pedestre que precisa passar, ou um carro que fecha, pega e toma um susto, porque a nossa mente ela é condicionada a fazer as coisas no automático. E a gente precisa prestar muito atenção nas coisas que a gente está fazendo, para que a gente tenha uma percepção além do que os nossos olhos físicos podem ver. A gente usa mais ou menos de 4 a 6% da nossa mente consciente. 95% é inconsciente. E é por isso que a gente faz tudo no automático, ou projetando as crenças de experiências que a gente teve, porque o nosso consciente é muito pouquinho. E só que esse pouquinho é o poder que vai fazer você direcionar para algo que você quer. O problema não é a mente. O problema é que a gente não sabe usar a nossa mente. E a meditação é a ferramenta que vai te ajudar a direcionar a tua mente para os teus objetivos, para as tuas metas, para os teus sonhos, para as coisas que você realmente quer e veio realizar. Só que se você tiver no inconsciente e no automático, você não abre espaço para esse acesso mais sutil. Então, toda vez que você tiver fazendo alguma coisa, você está muito no automático, para e respira. E presta atenção no teu corpo, tá? Tudo é treinável. Você não vai começar a meditar hoje e daqui 1 mês, 2 meses, você vai virar Buda. Não vai, não vai. Olha, gente, eu comecei a meditar mesmo em 2020, né, que foi a pandemia. Faz quase 4 anos. Tive altos e baixos aí, mas assim, é treino. E mesmo assim, eu não estou no nível que eu acho que eu poderia estar. Porque a gente precisa trabalhar a nossa mente, tá? Bom, todo o processo meditativo, seja passivo ou ativo, é estar atento ao seu sentir. Então, presta sempre muita atenção em como você está se sentindo. Não só no sentimento em si, mas nas percepções que você tem ao redor. Muitas vezes, a gente não percebe as coisas que estão na nossa volta. Então, por exemplo, se eu falasse assim, fecha o olho agora e me fala exatamente todas as coisas que estão ao teu redor e a composição. Enfim, vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um caderno, um livro, uma agenda, um Kindle. Será que se eu fechasse o olho, eu teria a percepção exata de cada coisa que está no seu devido lugar? Ou será que eu ia ficar, será que tal coisa está em tal lugar? Porque a gente não presta atenção, a gente não está presente, a nossa mente está sempre vagando, ou para o passado, ou para o futuro. E é completamente normal isso. Mas a gente precisa entender o poder da nossa mente para que a gente possa usar ela ao nosso favor. E é a meditação que vai ajudar isso, a vocês a fazerem isso, tá? Não só a meditação, como também a respiração. Bom, é importante que se vocês estão
decididas a começar a meditar, é que vocês reservem um tempo específico para isso. Quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente precisa se comprometer. Então, a gente come salada porque a gente sabe que vai fazer bem para o nosso, né, para o nosso organismo. A gente treina porque a gente sabe que vai fazer bem para o nosso corpo, para o nosso mental e emocional. A meditação é a mesma coisa. É algo que precisa ser feito para melhorar não só a sua mente, mas também o teu emocional. Porque se a gente não tem inteligência emocional, a gente também não tem inteligência mental. As duas coisas estão interligadas. E aí, qualquer coisa que acontece durante o nosso dia, a gente se desestabiliza. E quando a gente começa a observar, ser observador do que acontece com a gente não se identifica tanto com essas pequenas coisas que acontecem. Só que, como eu disse, né, tudo é um treino. Então, separa um horário para você meditar. O ideal é que seja na primeira hora do dia, porque a primeira hora do dia, ela é mágica. Quando eu falo da magia dos rituais, não é só um produto que eu resolvi vender. A magia dos rituais, ela mudou a minha vida. Eu era outra pessoa. Eu tento fazer a magia dos rituais, eu vou postar um vídeo, inclusive, sobre isso. Desde 2016, quando eu li o livro O Milagre da Manhã. Alguém já leu esse livro? Eu fiquei frustradíssima quando eu li O Milagre da Manhã. Porque o cara falava que você tinha que acordar 1 hora mais cedo, 5, 6 horas da manhã, ler, escrever e meditar e não sei o quê. Eu falei, gente, eu não consigo nem acordar às 5 horas, 6 horas da manhã, como é que eu vou fazer esse milagre? Não vou fazer? Não vai ter milagre para mim. 2016, eu demorei 4 anos para conseguir, de fato, começar a meditar, começar a fazer algo por mim. Só que a magia dos rituais, apesar de ter alguns exercícios e coisas que são essenciais, como a meditação, por exemplo, existem algumas coisas que não vai fazer sentido para você, e tá tudo bem. A magia dos rituais, ela precisa fazer bem e não fazer mal. Precisa fazer sentido. E tem uma frase, inclusive, tatuada que diz: se faz sentido, faz sentido. Se você tá fazendo uma coisa que tá, sabe, não vai, tá tudo bem não fazer. Mas é importante a gente saber o que faz bem e fazer, e obviamente, como eu disse, tem coisas que são essenciais, como a meditação, para que você alcance coisas que você ainda não tem, ter um nível de consciência que você ainda não tem. E quanto mais você fizer, mais você praticar, diariamente, com constância, você vai melhorando, você vai ficando boa naquilo. Quanto mais você faz algo, mais você você vai ter mais prática naquilo, mais habilidade naquilo. Se você treinar uma vez, você não vai criar músculo. Você precisa treinar sempre, você precisa treinar todo dia, você precisa ter uma constância naquilo. Com a meditação é a mesma coisa. E a meditação, biologicamente, né, fisiologicamente, ela ela faz ter você ter novas conexões neurais. Por isso que a gente tem um novo nível de consciência quando a gente começa a meditar. Não sei se todas vocês conhecem o Joe Vitale. Ele fala que toda vez que você senta para meditar, você levanta uma pessoa diferente. Por conta dessas conexões neurais. Quando você começa a silenciar esse monte de pensamento, que, como eu disse, muitos pensamentos não são seus, você começa a se desidentificar de quem você acha que você começa a ter uma percepção diferente de si mesma e do mundo. É uma abertura de consciência e de percepção. Então, você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, tá? Então, além de todos os benefícios que a gente sabe, de aliviar a ansiedade, reduzir o estresse, melhorar o teu sono, foco, produtividade, você também vai ter mais autoconhecimento, mais autodesenvolvimento,
porque você vai se comprometer em acordar e meditar, você vai cumprir com o teu combinado comigo mesma e você vai levantar da posição ali de meditativa se sentindo muito melhor. Não só porque a meditação faz bem, mas porque você cumpriu com o teu compromisso. Então, é uma mudança, né? É uma mudança de hábitos, é uma mudança de mentalidade, mas precisa existir o compromisso seu com você mesma de querer fazer isso. E eu acredito que se vocês estão aqui 8 horas da noite, é porque vocês estão, no mínimo, querendo essa mudança. Bom, e como eu disse, né, a meditação, ela é uma busca pela saúde mental. Então, se toda vez você falar, meditar é difícil, eu não consigo, você está dando um comando para si mesma que é difícil e vai continuar sendo difícil. Ninguém consegue fazer algo pela primeira vez e sair muito bom naquilo. Você vai ter que fazer repetidas vezes para conseguir ter um mínimo de habilidade. A primeira vez que eu meditei foi uma fase muito difícil para mim. Estava passando por algumas coisas bem desafiadoras e eu tive um acesso divino, assim. Mas eu sou meio fora da curva, né? Porque eu tenho umas histórias meio estranhas. Mas a segunda vez que eu meditei foi frustrante, porque eu estava esperando ter aquele acesso maravilhoso que eu tive com Deus. E eu não tive. E todas as vezes que eu fui meditar, né, as seguintes vezes que eu fui meditar, eu fui em busca dessa sensação. E eu não tive. Eu acho que eu nunca mais tive uma sensação em meditação como essa. Foi muito doido, porque eu estava sentada assim, normal, né, igual índio, na cama, e eu juro para vocês, gente, eu senti que eu estava encostada em alguma coisa virada para o céu. Era como se eu tivesse com as costas encostadas na cama e virada para o céu. Só que eu estava sentada e senti um negócio muito doido. Mas eu acredito também que eu tive essa sensação porque eu estava bem perdida e era Deus me puxando e falando assim, fica aqui, que tem um negócio para você. Mas depois eu nunca mais senti isso. Mas é isso, né? A gente busca ser melhor, então a gente vai fazer cada vez mais para conseguir chegar nesse nível. Então, quando a gente se compromete, a gente começa a ter um autodomínio. E a meditação é isso, é o autodomínio da sua mente. Porque todo mundo aqui tem pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, a gente se critica pra caramba, a gente se sabota pra caramba, a gente fica negociando para fazer menos, para fazer mais ou menos. Então, a gente precisa começar a ter domínio da nossa mente, não só pela gente, mas para perceber que muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Quando eu falo de pensamentos obsessivos, né, pode ser uma auto-obsessão, quando a gente se critica, se coloca para baixo, enfim, se é muito rígida consigo mesmo, mas muitas vezes a gente entra nessa frequência de pensamento negativo e começa a acessar pensamentos do inconsciente coletivo. Então, pensamentos suicidas, por exemplo, pensamento de que você não vai conseguir, de que você não vai dar conta, muitos desses pensamentos não são seus. E é por isso que a gente precisa ter a percepção do que é nosso e do que não é. E às vezes a gente entra em lugares que a gente se sente muito mal e não sabe por quê. Porque a gente entra nessa camada de frequência de pensamentos, né, do inconsciente coletivo, que não é nosso. Só que se você tem autodomínio da sua mente e uma percepção do que você está sentindo, você percebe, opa, isso não é meu. E eu vou falar um negócio para vocês, que hoje mesmo
eu estava me sentindo muito angustiada, muito, 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 muito. Eu achei que era meu, e conversando com a minha irmã, e ela falou, Ju, mas será que é seu? E eu não tinha me dado conta, porque eu estava extremamente angustiada. E eu falei, eu tô de TPM, né? Eu acho que nem pensei se era meu ou não. Tô de TPM, então eu achava que era meu. E aí a gente coloca a culpa na TPM também, porque a gente acaba ficando, oscila, né, os nossos hormônios, e a gente fica mais doida, mas o quanto a gente não acessa outros pensamentos por ter dado uma baixada na nossa frequência, se identifica com aquela angústia, com aquela raiva, pega e fala, é meu. Eu tenho ressonância, porque eu já senti angústia, porque eu já senti raiva. Peguei para mim e achei que era meu, mas não era. E aí a gente até fez um exercício, ela me passou um exercício e liberei, não era meu, gente, não era meu. Então a gente precisa ter clareza e percepção do que a gente está sentindo. E se for seu, acolher, entender. E se não for, libera, liberar. Porque senão a gente vai continuar nessa bola de neve de pensamento ruim, sentimento ruim, vai continuar criando a nossa realidade com base nessa energia ruim, né, nessa energia baixa, e a gente não vai conseguir fazer as coisas que a gente quer, a gente não vai conseguir realizar o que a gente veio realizar. E a partir do momento que você está atento, presente e trabalhando a tua mente num estado consciente, você começa a ter uma percepção diferente das coisas, você começa a acessar coisas mais divinas, a espiritualidade conversa com você, Deus conversa com você, teus guias, teu anjo da guarda conversa com você. Então, você abre um caminho também de mais conexão com o divino, tá? Bom, quero dar um passo a passo para vocês, tá? Respirem. Um passo a passo meditativo, vamos dizer assim. Primeira coisa é, seja intencional. O que você quer? Qual é a sua intenção? Toda vez que você for sentar a bundinha para meditar, coloca uma intenção. Se você quer clareza, se você quer paz, se você quer se sentir melhor porque você está ansiosa, se você quer uma resposta de algo, o que você quer, sempre coloque uma intenção em cada meditação que você fizer. Que seja guiada, que seja em silêncio, coloque uma intenção. Se você não der esse comando para sua mente, a tua mente tagarela, ela vai ficar. O que você está fazendo isso aí? Levanta daí, vai fazer outra coisa. Ai, que chato. Ai. E aí vai passar um monte de pensamento, você vai. Sabe, você não vai conseguir se conectar. Então, quando você senta e fala, eu vou meditar porque eu preciso de uma clareza no meu trabalho. Do que eu preciso fazer nessa situação? Tu coloca a intenção, tu dá o comando para tua mente consciente, ela leva até o teu inconsciente para achar essa resposta. Pode ser que não venha na hora, mas quanto mais você meditar, quanto mais você estiver presente, mais rápido essa resposta vem. É muito rápido. É muito rápido. Mas você precisa estar atento, tá? Então, dê o comando, seja intencional. Segundo passo, senta de uma forma confortável, mas sempre alinhada. Tu precisa estar com os chakras alinhados. Os chakras são os nossos centros de poder. Os nossos centros de poder precisam estar com o fluxo fluindo. Se você está deitada assim, encostada, ou se você deitar de fato, você não vai conseguir se alinhar, né? Os chakras, eles estão conectados aos planos. Chakra básico relacionado à matéria, chakra coronário relacionado ao espiritual. Então, para você fazer essa conexão da matéria com o espiritual, tu precisa estar alinhada também. Então, não medite deitada.
Não faz sentido. Até porque senão você vai dormir. E dormir não é meditar, tá? Você pode apoiar as suas mãos sobre os joelhos. Você pode juntar as duas mãos assim. A monja Coen, ela fala que quando assim, a gente coloca as duas mãos assim, sobre o colo, é o formato do universo. Dá para fazer assim também, polegar e indicador, e apoiar no joelho também. E quando esses dedos se tocam, isso está relacionado com a nossa concentração. Tanto que se eu não me engano, no Theta Healing, tem um exercício para analisar crenças, que isso aqui é certeza. Se você tiver certeza de algo que é uma crença tua, a pessoa ela tenta abrir o teu dedo e não consegue. Façam depois com alguém para tentar abrir teu dedo. Tipo assim, um assunto aleatório, né? Mas só se fala assim, se alguém vier para mim e for abrir meu dedo, eu vou falar, meu nome é Juliana, e eu vou forçar o dedo para a pessoa não abrir. Ela não vai conseguir abrir, porque eu tenho certeza qual é o meu nome. Agora, se eu falar, meu nome é Maria, e ela vai tentar abrir, com a mesma força, ela consegue abrir. Porque isso é uma certeza, tá? E também está relacionado com a nossa concentração. Então, você pode, assim, e apoiar as mãos sobre o joelho. Bom, o foco vai ser sempre na respiração, tá? Existem várias técnicas de respiração consciente, tanto para uma meditação mais ativa quanto para uma meditação mais passiva. Mas a respiração, ela é um portal de conexão. E ela tem o poder de alinhar consciente com subconsciente. E ela harmoniza a nossa vibração. Então, quando a gente começa a respirar de forma consciente, o que quer dizer isso? Você está prestando atenção somente na sua respiração. Você harmoniza a tua frequência. Então, muitas vezes a gente está ansioso, qual que é a única técnica para aliviar a ansiedade? Trazer a pessoa para o presente e respirar, se acalmar. Quando a gente está nervoso, a pessoa não fala respira. Por isso, respira. A gente não sabe respirar. A gente usa, acho que uns 25% da nossa capacidade pulmonar, porque a gente não aprendeu a respirar. Quando a gente está numa crise de ansiedade, por exemplo, como é que fica a nossa respiração? Curta e rápida. Quando a gente está num estado meditativo, como é que está a nossa respiração? Longa e espaçada. Tanto que, muitas vezes, quem já conseguiu entrar em estado meditativo profundo já percebeu isso. Chega um momento que você para de respirar. Alguém já chegou nesse nível? Tu para de respirar. E daqui a pouco, tu respira de novo. Você fica um tempão sem respirar. É muito doido, gente. É um negócio muito doido. E você começa a respirar pouco. Porque tu não precisa gastar tanta energia respirando. Porque você entra num estado de relaxamento muito, muito, muito intenso, né? Geralmente, quando a gente entra no estado meditativo, ou a gente entra nas ondas cerebrais alfa ou teta. Esse estado que a gente está, que é o estado de vigília, a gente está em beta. Quando a gente está relaxando, a gente entra em alfa, ou quase dormindo entra em alfa. E o teta, que tem, inclusive, né, o teta healing, a gente entra num estado bem mais profundo. Que são é medido em hertz a frequência das nossas ondas cerebrais. Então a gente baixa não, né? Aumenta, acho que acaba sendo mais alta a frequência, mas é um estado de relaxamento. E a respiração tem esse poder de te
te alinhar com o consciente e o subconsciente, fazendo com que você harmonize a sua vibração e você consiga ter um acesso muito mais sutil das coisas. E, inclusive, a manifestar as coisas que você quer. Você consegue fazer uma manifestação através da respiração, fazendo essa harmonização com intenção, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente senta para meditar, que a nossa mente começa, né? Começa a falar. Ah, é porque eu tenho que ir no mercado, porque eu tenho que fazer isso. Ah, não, mas eu estou meditando. E aí você começa a pensar em coisa que já foi, ou criar história. Então, qual é o ponto? Sentou para meditar, intencionou, respirou, e você vai deixar os pensamentos passarem. Pensou na lista do supermercado, passou, volta para o seu corpo, volta para a respiração. Daqui a pouco você vai pensar em outro negócio de novo. Percebeu que está pensando? Opa, estou pensando, estou meditando. Volta para o seu corpo. É um processo que vai acontecer várias vezes. Várias vezes. Você vai e você volta. Você vai e você volta. A meditação é isso. Até que você vai treinar tanto a tua mente em voltar para um estado meditativo, que você vai começar a ficar mais tempo nesse espaço entre um pensamento e outro. A meditação é o espaço entre um pensamento e outro. E esse espaço, ele é um espaço vazio, onde você só existe. É difícil explicar, mas você só sente e você realmente não pensa em nada. E daqui a pouco você pensa e daqui a pouco você volta, tá? Então o foco é na tua respiração e no teu sentir, sempre trazendo consciência para o seu corpo físico. Então toda vez que você estiver percebendo que está muito no automático, ou enfim, está muito ansiosa, traz a consciência de volta para o teu corpo. Traz consciência para a sua pele, para as sensações à sua volta, para os barulhos, para o cheiro. Percebe. Tenta trazer uma percepção nos detalhes. Seja no que você está vendo, seja no que você está sentindo. Está no detalhe. E a gente, quanto mais vai aprimorando essa sensação e essa percepção nos detalhes, mais a gente vai aumentando o nosso campo de percepção. E isso aumenta o teu nível de percepção, não só do teu corpo, mas também do universo. E aí que você abre o teu nível de consciência, expande o teu nível de consciência, tendo acesso a essas energias mais sutis. O que acontece? Nós temos 5 sentidos aqui no plano físico: tato, paladar, visão, audição e olfato. Qual é o sexto sentido? O sexto sentido é sutil, que é a intuição. Então, quanto mais presente você tiver, mais conectada com a percepção no físico, na presença, mais você vai estar conectada com a tua intuição, mais você vai ter acesso às coisas mais sutis e não só a espiritualidade, né, mas ao que está ao redor do teu campo. Então você pensa, a gente tem 7 corpos, tá? Esse aqui é o físico. Encosta no teu corpo físico. Pega em você, para você sentir o teu físico. Agora eu quero que tu faça o seguinte: pega as 2 mãos e faz assim, bem forte. Faz, esfrega, 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 esfrega. Agora encosta assim, ó.
Consegue perceber? Uma sensação, um formigamento? Esse é o teu corpo etérico. É o nosso duplo etérico, né? A nossa energia. Que ela é exatamente igual ao corpo físico e ela é uma camada acima. O nosso duplo etérico é exatamente igual ao nosso corpo físico, só que ele é mais expandido. Por isso que muitas vezes a gente fica arrepiado do nada. A gente sente uma coisa esquisita, porque tem outros corpos além desse que a gente está vendo aqui. E a meditação faz isso, faz você expandir. Então, às vezes, tu tá pensando em alguém que tá do outro lado do mundo, daqui 2 horas a pessoa te manda uma mensagem. Porque isso é aumentar o teu nível de consciência de alguma maneira, é energia. Você se conecta com as pessoas através dessa energia. Então, você pode expandir esse corpo, expandir a tua energia, né? O teu corpo energético. Porque somos ímãs, né? Somos ímãs. A gente tem um campo eletromagnético. Cérebro elétrico, coração magnético. Então, a gente emite eletricamente e atrai magneticamente. Nós somos ímãs, né? Então, toda vez que a gente começa a perceber além do que a gente vê, a gente começa a lapidar a nossa percepção, a gente começa a perceber o mundo de uma outra forma. E a meditação, ela é uma ferramenta importantíssima. Mas a gente pode fazer isso a todo momento, através da nossa respiração, através da nossa percepção, tá? Tá caindo o mundo aqui, meu Deus. Bom, então, falando um pouquinho sobre os pensamentos, né? A maioria das pessoas não consegue meditar justamente por isso, porque tem uma névoa, né, de pensamento, e a gente não consegue sair disso. A nossa mente ou está lá no passado, ou está lá no futuro, ou está pensando em coisa que aconteceu, ou que poderia ter acontecido, ou criando história que ainda não aconteceu, e que gostaria de ter acontecido, ou que não gostaria de ter acontecido, inclusive. Né? Que a gente tem a nossa mente predominantemente negativa, e muitas vezes a gente começa a criar histórias de acidente, de coisa que não queria que acontecesse, e muitas vezes a gente cria isso, tá? Então, você precisa começar a observar os seus pensamentos. E quando a gente está num processo meditativo, né, onde a gente vai sentar para meditar, você pode se perceber observando os seus pensamentos. Então, é como se, imagina, que a tua consciência, a tua alma, ela fica no teu coração e ela vai dar um passinho para trás do seu corpo e vai te observar, observar o seu avatar, o seu personagem aqui nesse plano físico. Então, você como consciência observa você mesma observando os seus pensamentos. Sem julgamento. E aí vai passar um pensamento, vai falar, opa, pensou nisso. Volta para a consciência. Volta e dá esse passinho para trás. Traz essa percepção de estar como observador de você mesmo. Porque quanto mais você fizer isso, não só na meditação, mas ao longo do teu dia, você vai ter mais calma, você não vai se identificar com tudo que acontece com você, ou seja, você vai ficar menos reativa, menos ansiosa, e você vai ter uma inteligência emocional muito maior. Porque você vai começar a olhar para o que está acontecendo com o teu personagem, sem se identificar tanto com a situação.
É como se você se desacoplasse de você e observasse através de um olhar sem julgamento. E aí você começa a perceber, pai, nem faz sentido eu ficar bravo com isso, sabe? E aí você começa a trabalhar a aceitação das coisas, a sua visão sobre você mesma, o quanto você é rígida com você mesma. Você começa a perceber isso. Uma outra coisa que você pode fazer, além da respiração, de prestar atenção na respiração, é você focar no seu coração. Pode ser difícil você estar em posição meditativa e ouvir o seu coração, mas você pode colocar a mão, sentir e prestar atenção nele batendo. Trazer a tua meditação para o teu coração. Você pode até colocar uma intenção relacionada a isso. O barulho que ele faz, a batida que ele faz, perceber com os teus 5 sentidos, a conexão dele com a tua respiração, trazer essa consciência para ele. Isso vai ajudar você a manter o foco não só no seu corpo, mas em você, tá? Não fica desanimada se você não conseguir na primeira, na segunda, na 20ª vez. Como eu disse, tudo é treino, a gente só vai conseguir começar a entrar no estado meditativo depois de muito tempo, porque a gente não é ensinado a prestar atenção, né, a ter essa percepção sobre a gente mesmo. A gente precisa começar a ter esse compromisso. Quando a gente faz o que precisa fazer com a intenção do que a gente quer, né, do que a gente quer alcançar fazendo isso, você dá o comando para tua mente e as coisas começam a acontecer. Porque, como eu falei ali, se você só senta, vou tentar meditar, sem intenção nenhuma, sua mente vai ficar te questionando, por que você está fazendo isso? Isso aí nem funciona. Nem funciona. Por que você está fazendo isso? Lógico que não vai funcionar. Você não está colocando ação direcionada com a intenção certa. E fazendo isso todos os dias. E é igual academia. Você precisa fazer todos os dias. Ai, Ju, eu não consigo, eu não tenho tempo. 5 minutos, 10 minutos. E você vai perceber que tu vai querer fazer mais, vai querer ficar 20 minutos, meia hora só meditando, porque o mundo lá é muito mais legal que aqui. Lá não tem problema, lá não tem estresse. Lá é uma paz. Só vai querer meditar. Vai ser difícil viver o mundo real depois. E, de novo, respira. Respirem, tá? Quando a gente fala de pensamento, imagina que como se fossem várias nuvens. Tu tá no avião. Tu vai, sei lá, da onde você estiver para um outro estado. Quando a gente está no avião, a gente passa por várias nuvens, né? E é nuvem, daqui a pouco não tem nuvem, daqui a pouco tem nuvem de novo, daqui a pouco você entra numa turbulência. Então, é como se cada pensamento fosse uma nuvem. Quando a gente entra num estado meditativo, a gente vai além das nuvens. Então, os pensamentos estão todos ali embaixo e você sobrevoa sem nada. Os pensamentos estão ali. Aquela névoa está ali, mas você não está identificada com nenhuma nuvem. Então, você pode simplesmente observar sem se identificar, só percebendo a tua presença diante daquilo. Então, você consegue se aprofundar mais nesse momento, quando você não se identifica com nenhum pensamento. O pensamento, ele vai, você volta para o seu corpo, você respira, daqui a pouco sua mente vai tagarelar de novo, você volta, e você vai fazendo esse processo de vai e volta.
E a partir do momento que você começar a espaçar mais esse tempo entre um pensamento e outro, você aprofunda a tua meditação num espaço vazio, tá? Bom, bora meditar? Rapidinho, para ver se vocês conseguem. Então, coloquem uma intenção. Mesmo que seja rapidinha, coloque uma intenção. O que você quer? O que você gostaria de intencionar nessa meditação? Seja uma clareza de alguma coisa, uma resposta, seja só um momento para você estar mais leve com você mesma, deixar os problemas de lado, tá? Então, alinha a coluna, senta direitinho, fecha os olhos. Eu vou meditar com vocês, vai ser rapidinho também. Mas é para vocês perceberem o corpo físico de vocês aí onde vocês estão. Então, fecha os olhos, respira fundo. E a primeira coisa que você precisa fazer para se conectar com esse sentir com o teu corpo físico é respirar. Então, você vai inspirar o máximo que você conseguir, segura 3 segundinhos e solta pela boca o máximo que você conseguir. Você vai fazer essa respiração 3 vezes e vai prestar atenção em tudo que está ao seu redor, prestar atenção no seu corpo físico.
devagarinho, respirando, prestando atenção na minha voz, mexendo seu corpo. Respirando fundo mais uma vez. E quando estiverem prontas, podem abrir os olhos. Como vocês estão? Se você não conseguiu, tá tudo bem. É difícil, né? É mais rapidinho assim. Inclusive, é mais fácil você não conseguir do que você conseguir. Mas é importante fazer esse treino de meditar sem nada. Porque você começa a aprender de verdade a meditar. Porque uma meditação guiada, você está sendo guiada, você não consegue se aprofundar, porque você está prestando atenção no que a pessoa está falando. E uma meditação se conectando com você, com o teu sentir, tu consegue aprofundar muito. Vocês conseguiram sentir alguma coisa? Quem sentiu aí, se quiser abrir o microfone para falar, quero ouvir vocês. Conseguiu? Não conseguiu? Kaori é macaca véia, já medita já. Me conte, quero ouvir. Observando que eu voltava no pensamento. Eu vou desligar o meu microfone. Eu tinha que voltar para o meu sentido. Eu voltei para o meu. Tá um pouco ruim eu estava teu áudio, meditando, focando, como se eu estivesse me contando. Amiga, tá cortando o teu áudio, eu não tô conseguindo entender. Ah, meu Deus. Que eu estava me Tá, observando, digita, por que tá. exemplo. Digita que eu leio, porque tá cortando bastante. Tô Não sei se é a internet aqui. ofegante. Vou digitar. Vocês conseguiram ouvir? Ou não? Não? Então, amiga. Eu acho que tá até com delay. Nem é mais Mercúrio retrógrado, mas deixa eu ver. Consegui sentir bastante, me conectar, mas em questão de segundos ia para o pensamento. É normal, é bem assim mesmo. Percebi que estou triste, o pensamento fugiu do sentir para o porquê. Aí voltei. Isso do... É assim mesmo. É, tipo assim, e é muito engraçado, né? É a mesma coisa que eu falar assim, não pense em maçã. O que tu vai pensar? Numa maçã. Aí eu vou falar, não pensa no elefante branco. Vai pensar no elefante branco. E aí eu vou falar, não pensa de novo na maçã. Então, são segundos, e aí você vai pulando de pensamento em pensamento. E é segundo, porque a mente não cala a boca. Mas quanto mais você fizer, mais você vai conseguir estar mais atenta ao sentir. E esse espaço entre um pensamento e outro, ele vai ficando maior, porque você vai estar muito mais focada em prestar atenção no sentir. Deixa eu ver o que você falou.
Pensei de novo no que está à minha volta aqui. Fiz isso algumas vezes. É como se fosse um apego pelo pensamento e uma briga contra ele para deixar ele ir. Tu não precisa ficar esperando deixar ele ir, entendeu? Ou, tipo, mandando ele embora. Deixa ele vir. E ele vai passar. E aí a sua atenção vai voltar para o teu corpo. E, gente, tem dias e dias, tá? Tem um dia que você vai sentar para meditar e a mente tagarela vai ficar falando, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E tá tudo bem. Mas você tentou. Amanhã ou mais tarde você tenta de novo. Nossa, me veio um negócio aqui muito interessante. Olha que legal isso. Sabe quando a gente liga para alguém e dá ocupado? Fica tu. O espaço entre um tu e outro é a meditação. Quanto mais esse espaço for maior, mais você vai conseguir essa conexão. Então vai ter uma hora, vai ter, num primeiro momento, nas primeiras vezes que vocês forem fazer, em alguns dias mais caóticos, vai ficar tu. Mas vai ter um momento que vai ficar tu. E você vai perceber que a tua respiração ela vai ficar sincronizada com isso. Então, às vezes, a gente entra tanto consegue entrar num estado meditativo tão profundo que a tua respiração ela sincroniza com o pensamento e você vai respirar de novo quando você pensar, preciso respirar. Você vai pensar, preciso respirar. E aí você entra de novo. E daqui a pouco, entende? Mas é treino, tá? Então, determina um horário que você vai fazer isso e faça isso todos os dias. Que seja 5, que seja 10, e faça o máximo de vezes possível sem música, sem nada. Eu já tô aí direto, assim, acho que tem uns 2 meses que eu tô meditando sem música. De vez em quando eu coloco uma guiada, mas está sendo muito bom fazer sem nada, porque me dá uma percepção muito maior. E quando eu dou um comando para mim, do tipo assim, eu quero ter clareza de tal coisa, eu quero uma resposta de tal coisa. Vem na hora, gente. Vem na hora. É muito rápido, tá? Bom, e como eu disse para vocês, a meditação, ela é, sim, um dos rituais mais importantes, que vai te ajudar a ter um novo nível de consciência. E no desafio Magia dos Rituais, a gente vai ter a meditação. Eu quero trabalhar com vocês mais essa questão da meditação em silêncio, mas eu vou passar para vocês meditações guiadas minhas, com a canalização do Reiki. E eu tenho não sei se eu tenho alguma gravada, acho que deve ter, vamos ver. Ancorada na multidimensional. Mas a gente vai ter a cura multidimensional, a gente vai ter as ferramentas energéticas para vocês saírem, né, desse limbo energético, para vocês conseguirem alinhar com as coisas que vocês querem, manifestar as coisas que vocês querem e ajudar na energia dos animaizinhos. Vocês estão aqui por isso também, né? Eles são o nosso ponto de paz. Então, a gente precisa estar bem por eles também. E eles vão ajudar. Então, a gente vai ter alguns rituais com os animais também, para ajudar vocês a estreitar esses laços com eles também, tá? E vocês conseguirem enxergar eles de uma outra maneira. Além disso, vocês vão aprender a usar essa energia mental e emocional direcionada para as coisas que vocês querem. Eu vou trazer ferramentas práticas, né, técnicas mágicas, para vocês conseguirem manifestar as coisas que vocês querem. Não só com as técnicas, mas entrando na frequência, uma frequência mais alta, vocês conseguem isso com mais facilidade.
E como eu disse, né, a gente vai trabalhar aí o reiki e a cura multidimensional. Quero fazer um outro exercício com vocês, que eu acho que é um exercício bem legal. É um exercício que me ajuda muito. E é um exercício, uma mágica, né? Uma magia multidimensional. É uma técnica que as equipes de luz me ensinaram. O ideal é que vocês façam de pé, mas se vocês não puderem levantar agora, tudo bem, podem fazer. O importante é que vocês coloquem o pé no chão, tá? Coloquem os dois pés bem firmes no chão para fazer essa ancoragem com a matéria, com a terra. Então, como é que funciona? Esse é um exercício onde vocês vão liberar sentimentos ruins, ansiedade, pensamentos, forma de pensamento que não são seus, tudo que você não precisa mais carregar com você, tá? Tudo que não for mais, tudo que for um peso energético, mental, emocional, espiritual, físico, vai ser liberado com esse exercício. Você só precisa colocar a intenção. O que, que você quer liberar no exercício de hoje? Então, você vai fechar os olhos, com os dois pés bem firmes no chão, tá? Você vai respirar fundo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira bem fundo. Eu quero que você coloque essa intenção e sinta essa intenção no seu coração. Quais são as coisas que você quer se livrar hoje? Seja uma ansiedade, uma raiva, uma angústia, alguma coisa que te fez mal, alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que você viu que você não gostou. Traz esse sentimento para o seu coração. E você vai pedir para a tua equipe de luz, para os seus guias, anjos, para Deus. E eles vão tirar todo esse sentimento de você. E esse sentimento ele vai descendo enquanto você expira. Então, você vai inspirar bem fundo, colocando essa intenção. E quando você soltar o ar, bem devagar, sente toda essa carga emocional indo em direção aos seus pés. Você pode respirar bem fundo e imagina todo esse sentimento saindo de você, indo em direção aos seus pés. E você vai deixar esse sentimento, essa carga, enfim, o que você intencionou na terra. E sente a Mãe Terra pegando toda essa carga emocional através das raízes dela e transmutando. Você está deixando na terra tudo que não presta mais. Inspira fundo mais uma vez. Solta pela boca devagar. Deixa tudo para a Mãe Terra transmutar. A última vez, inspira bem fundo. E solta, vai soltando teu ombro. Toda essa ansiedade, essa carga emocional. Agora você está livre desse peso. Coloca as duas mãos no coração e agradece teus guias, teus mentores, toda a tua equipe espiritual, teu anjo da guarda, Deus, por poder te dar esse alívio. E devagarzinho, pode ir abrindo os olhos, mexendo o seu corpo. Pode tomar um pouquinho de água também. Vou voltando, me contando como é que foi.
quiserem escrever. Gosto de ouvir os relatos. Gosto muito, inclusive, porque essa é uma técnica muito especial, dentre tantas, né, que as equipes me ensinaram, mas essa, sem dúvida, é a que eu gosto mais, porque ela aterra de verdade. E ela lembra que a gente não está sozinho, que a gente não precisa carregar esse peso todo, e a vida fica mais leve. Então, me contem como é que foi. Estão sentindo mais leve? Kaori, me conta que eu gosto dos seus relatos. Bom, uma das coisas assim que... Boa noite, pessoal. E uma das coisas assim que eu tenho muita facilidade de esvaziar a mente, né? Mas dentre todas as coisas assim, né, essas horas do dia ou da noite, eu já tô super cansada e tal. Então tem um peso maior nos pés, nas pernas, né? Então eu fiz questão de ficar de pé, fazer em pé. E o esvaziar a mente, eu tive a grande, assim, muito sensação de eu estou esvaziando a mente e o meu coração está repleto. Então, aquela sensação de preenchimento foi uma coisa muito gostosa, porque por mais que eu sentisse muito o peso, né, o aterramento, a firmeza dos pés ali no chão, eu senti o preenchimento do coração. Então, foi bem legal nesse sentido. Legal, muito bom. Gratidão por compartilhar. Amiga, Aline, seu áudio tá meio ruim, mas se você quiser botar no chat, tá bom? Ju, quer falar? Boa noite. Quando fechei o olho, assim, se for para esvaziar, para a Mãe Terra levar, foi como se eu sentisse uma explosão nos pés. Foi bem tenso mesmo. E tava escuro, né? Eu fechei o olho e vi tipo uma claridão, né? E me senti muito bem amparada, digamos assim. E foi muito estranha essa sensação esse impacto, né, no chão. Tipo, parece um tremor, assim, mas foi muito bom, muito aliviada. Foi incrível, muito bom. Ai, que delícia. Gratidão por compartilhar. E é bom, né? Porque parece que é uma descarga mesmo. Você sai. E o que acontece? Quando a gente faz isso na terra mesmo, tipo na areia, na grama, enfim, a gente coloca de verdade essa carga energética na terra, chamada de grounding, que é a nossa carga tá positiva e a carga elétrica da terra é negativa. Então, quando a gente coloca o pé no chão, né, em contato com a natureza, a gente tem essa descarga de verdade e a gente fica neutro. Por isso que quando a gente vai para a praia, vai para algum lugar, a gente se sente mais leve. Por isso. Porque de verdade ocorre, né? Fisiologicamente acontece essa descarga energética. Mas que legal que você sentiu. Deixa eu ver aqui o que a Aline falou. Consegui tirar um peso de mim, uma sensação de um peso enorme nos meus pés saindo. Tenho muita dificuldade em soltar, mas pedir ajuda para isso parece que me ajudou a liberar. Confiar no processo que está tudo alinhado, que não estou no controle, mas as equipes dos seres de luz e Deus estão. Me veio essa reflexão. É exatamente isso, porque se eu falasse para vocês assim, respira aí e solta o que vocês têm para soltar. Tá, você solta. Mas quando você lembra que tem uma equipe contigo e que eles estão fazendo de tudo para você ficar bem,
e você coloca essa intenção, cara, eles são seres de luz, eles estão aqui para nos ajudar. A função deles é nos ajudar. Como que eles não vão ajudar, entendeu? É só pedir, só que a gente não pede. Então, esse é um exercício que vocês podem fazer sempre, tá? Sempre. Tá ansiosa, tá se sentindo mal, tá angustiada. Meu, tira o sapato. Às vezes não precisa nem tirar o sapato, mas é legal tirar para você se conectar mesmo com o chão, né? E libera. Faz aí umas 3, 4, 10 respirações e solta. E você vai ver que você vai sentir outra pessoa. Bom, vocês sentiram, né? Mas mesmo fazendo sozinha e ancorando com eles, isso vai ajudar vocês a estreitar os laços com a tua equipe de luz, com a espiritualidade. Tu não precisa dar conta sozinha, tu não precisa fazer tudo sozinha. Entrega, né? A gente fala muito da energia da entrega na multidimensional, que é entregar para eles. Entrega esse peso para eles, entrega os problemas para eles, dá o teu melhor aqui na matéria e o resto entrega, solta, confia. A gente tem dificuldade, né, de soltar o controle e de confiar, mas quando a gente lembra que o espírito precede a matéria, a gente lembra que tem algo que veio antes da gente e fica mais fácil da gente acreditar e confiar. Bom, quero convidar vocês para a Magia dos Rituais, que vai começar no dia 15, tá? Vocês sabem, ainda mais vocês aqui, né, que já fizeram coisa comigo, vocês sabem que eu entrego mesmo, e assim, a gente vai fazer coisas bem diferentes dessa vez. Não sei se você... Acho que a Aline já participou, né, amiga, da Magia dos Rituais. Mas dessa vez a gente vai ter a Magia dos Rituais com os animais, que vai ser bem diferente. E ninguém melhor do que eles pode ensinar sobre meditação, sobre conexão, sobre presença. Então, eles vão ajudar muito a potencializar os rituais de vocês. Consegue, amiga, consegue fazer de longe, sim, tá? Dentre os outros rituais que a gente vai ter, né? Os rituais com a gente mesmo. Eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Se vocês quiserem participar. As vagas vão ficar abertas somente até domingo, porque na segunda a gente já começa. E na segunda-feira a gente vai ter já uma aula de introdução, tá? Então, é isso. Gratidão por estarem aqui, por se dedicarem e espero de verdade que essa aula tenha feito diferença para vocês, que vocês comecem a colocar em prática não só a meditação, mas a presença em si. E lembra que vocês não estão sozinhas, tá bom? Gratidão e eu vejo vocês.